Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que a espiritualidade ilumine as nossas casas, né? E que possamos encontrar paz e harmonia em todos os lugares onde estivermos. E nós aqui lembramos mais uma vez a importância do Evangelho no lar, que possamos trazer Jesus para junto de nós, né? Fazendo ali uma leitura edificante, né? Um livrinho que possa nos trazer ali uma mensagem, né, de amparo, de carinho, de esclarecimento, e também com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali a gente possa refletir, junto com o ensinamento de Jesus e da espiritualidade, né, sobre as questões morais. E muitas vezes ali nós encontramos as respostas, né, para as próprias dificuldades que nós estamos vivenciando no nosso lar, e também despertando, né, em todos aqueles que ali fazem parte, né, nos mais experientes, nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, né, também despertando esse interesse pelo ensinamento de Jesus. Bom, então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Né? A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. Né? E você pode encontrar também, né, informações sobre a nossa casa, sobre os trabalhos que realizamos, sobre os dias de atendimento, os dias de palestra. Né? Lembrando que agora no mês de junho, né, a nossa casa aí completa mais um ano de vida, são os seus 34 anos dedicados aí a Jesus, à espiritualidade, a Deus e ao próximo, né? Então, lá no nosso site você vai encontrar informações caminheirosdoamor.org.br, ou também nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, e também tem o canal do YouTube, né, onde esse vídeo fica lá à disposição para que você possa ali, né, compartilhar com outros amigos, que você perceba que possa ajudá-los em alguma orientação, né, em alguma palavra que possa trazer conforto, né, para os nossos irmãos, ou assistir, né, quantas vezes quiser, ali nos momentos em que tiver mais tranquilidade, mais serenidade, né, do jeito que melhor nos convém ali, podendo encontrar então essas informações. Bom, então hoje nós vamos falar aqui sobre civilização, né? Então esse item está ali no livro terceiro, que fala sobre as leis morais, né, no capítulo 8 da Lei de Progresso. Então, lá no item 4 do capítulo 8 está lá a civilização. As questões são das 790 até a 792A, que nós vamos falar hoje, né? E Kardec, então, vai tentar, continuando aí com o trabalho que já foi feito pelos nossos irmãos anteriormente, né? Continuando o esclarecimento sobre esse processo, né, que nós vivemos como espírito. Então, nós saímos ali da ignorância, né, e vamos até a plenitude do conhecimento, ou seja, até a perfeição, né, conhecimento tanto moral quanto espiritual, mas neste caminho, né, entre a ignorância plena e a sabedoria plena, né, plena naquilo que é permitido ao espírito conhecer, né, existe um processo ao qual, né, nós denominamos aí progresso. Então, ou seja, cada oportunidade, né, o espírito vai avançando um pouquinho mais, vai aprendendo um pouquinho mais, vai se transformando, né, e vai melhorando a sua condição, né, como ser inteligente da criação, né? E aí Kardec então vai perguntar a espiritualidade se a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Bom, a gente precisa entender aí que, né, tanto na época de Kardec, um pouquinho antes de Kardec e até também nos dias atuais, alguns filósofos, né, defendem, né, uma ideia, uma tese de que o processo de crescimento do conhecimento, né, ele, na verdade, ele promove para a sociedade uma degradação, né? Por que que eles lançaram esse pensamento? Né? Porque quando a gente sai do estado natural, né, que a gente não tem ali
quando nós estamos no estado natural, a gente não tem muito aguçado, né, os processos de ambição, né, de ganância, enfim, a gente está ali lidando muito com a condição da relação com a natureza, né, sobrevivendo e vivendo com todos os recursos que ali são disponibilizados, e então nós estamos ali, né, teoricamente, ou na visão deles, satisfeitos, né, e felizes com a condição em que nós estamos. E à medida em que a gente vai evoluindo em conhecimento, nós vamos criando necessidades que nós não tínhamos, né? E aí começamos a despertar os nossos interesses para outras coisas. Só que eles, segundo eles, quando se coloca isso nos dias atuais, né, eles acham que o processo de civilização tornou a humanidade gananciosa, né, preconceituosa, egoísta, enfim, despertou sentimentos que, na questão, né, do nosso primitivismo, elas não existiam. O nosso estado natural, né, a gente não tinha, né, ou não era perturbado, vamos dizer assim, por esses desejos, essas vontades, e que muitas vezes levam a conflitos, né, entre as pessoas, entre os indivíduos. Então, por isso é que, baseado, né, nesses pensamentos, né, como, né, nós sabemos, Kardec, né, tinha bastante conhecimento intelectual e tinha acesso a essas informações, então esses pensamentos eram de pleno conhecimento dele. Então ele questiona a espiritualidade, né? Ele fala assim, pô, como é que é esse processo aí? Nós estamos realmente evoluindo, estamos crescendo, ou na verdade isso aí é um processo que está arrastando a gente, né, por um caminho que nos leva à dor e ao sofrimento? E aí eles respondem, né, a Kardec. Ele diz, olha, a civilização é um progresso, né, incompleto, pois o homem, no sentido humanidade, né, não passa subitamente da infância à maturidade, né? Ou seja, nós compreendemos isso quando olhamos até para a nossa condição física, né? Nós não nascemos já adultos, nós passamos pelo período, né, da infância, que, como a espiritualidade já nos trouxe, né, quando Jesus faz a comparação da infância com a inocência, né, é que é um momento em que o espírito ainda não compreende plenamente as coisas, né? Então ele vai evoluindo e vai então adquirindo conhecimento e vai avançando para os próximos estágios, né? Então o progresso da humanidade como um todo, né, passa pela mesma situação. Então hoje, no estágio em que o mundo está de provas e expiações, nós estamos ainda no caminho, né? Nós não chegamos lá aos mundos perfeitos. Então nós estamos no caminho, por isso é incompleto, né? E aí então Kardec pergunta na 790A, ele fala, bom, então é razoável condenar-se a civilização? Ou seja, então esse, esse pensamento, né, dos filósofos estava correto, né, em condenar esse processo, né, do conhecimento. E aí eles respondem a Kardec: condenai antes os que abusam dela, né? Ou seja, o que abusa do seu conhecimento e não da obra de Deus, né? Então, isso é que é importante nós entendermos, né? Esse processo do progresso que Deus criou para o espírito, né? Ele é perfeito. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, recebemos a permissão do uso da inteligência, consequentemente, nós recebemos a permissão de fazer o processo de evolução por meio da encarnação e das sucessivas reencarnações, né? E aí nós vamos tendo contato, né, com várias condições, situações que vão impulsionando o espírito ao entendimento. Então, ou seja, o desenho, né, feito pela divindade para sairmos da ignorância e chegarmos até a plenitude é perfeito. Só que quem é responsável por esse processo, por caminhar dentro dele, somos nós espíritos, né? Então, o que acontece muitas vezes com a gente, né?
Por exemplo, alguns espíritos que desenvolvem, né, muito rapidamente a capacidade intelectual, tem alguns que, ao invés de ajudar os seus irmãos a crescerem também intelectualmente, o que eles fazem? Eles abusam do conhecimento que têm, né, e eles acabam prejudicando aqueles que ainda estão na ignorância, né? Então, ludibriando, enganando, subjugando, né, fazendo várias coisas ali em que ele se aproveita da sua capacidade intelectual que está acima, né, de alguns outros, e ele passa a liderar ou enganar aqueles que ali estão, né? Alguns outros espíritos, conscientes dessa sua responsabilidade, né, que nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros nesse processo, o que ele faz? Ele carrega consigo todos aqueles. Então ele vai esclarecendo, vai ajudando, né, vai orientando e vai fazendo com que os outros cresçam também junto com ele. Então é isso que a espiritualidade está respondendo para Kardec, né? Não é um processo que Deus desenhou para o espírito fazer o seu progresso que está errado, né? O que, se há um erro nessa condição, é do espírito que não compreende a sua função, né, dentro da obra divina, e cada vez que lhe é concedido, né, a possibilidade de um avanço, quando ele faz, então muitas vezes ele não consegue respeitar aquele que ainda está com dificuldades de fazer. E ao invés de trabalhar para ajudá-lo, ele acaba prejudicando, né? Então, aqui na questão 791, Kardec pergunta a espiritualidade, né? A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? E aí eles respondem a Kardec: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor, né? Então, o que eles estão respondendo para Kardec? Vai chegar um momento, né, como já foi trazido nos vídeos anteriores, né, pelos nossos irmãos, nós já vimos que a questão intelectual e a questão moral, no estágio em que nós estamos, elas ainda não conseguem se equilibrar. Então, em algum momento da história, a gente evolui muito intelectualmente, e aí às vezes a gente tem, né, esse impulso de abandonar Deus, né, ou de julgar que Deus não é importante na nossa vida, e depois, num certo período, a gente avança mais moralmente, e aí muitas vezes, né, nos tornamos ali fanáticos na condição do equilíbrio moral e tentamos impor, né, aos outros esse pensamento, e aí obrigamos os outros a convergerem para o nosso pensamento moral, né? Classificando a todos que não estão dentro dele como pessoas, né, desqualificadas, vamos dizer assim. Né? Então isso nós vimos acontecer, né? Algumas religiões, seitas, tentando se impor, né, sobre um povo, tentando obrigar um outro povo a seguir os seus pensamentos, né, as suas condições. Né? Nós vimos até mesmo no processo de colonização, né, onde esses povos chamados civilizados, a ter contato com os povos que se encontravam no estado natural, tentaram impor a eles, né, os seus hábitos e costumes e também as suas questões religiosas, né? Então, nós tivemos aí vários movimentos religiosos seguindo com os exploradores para tentar impor o seu pensamento, né, junto aos povos em que eles tinham contato. Só que eles se esqueciam, né, que esses povos, né, tinham ali, bem ou mal, né, a sua condição de estabelecer uma divindade, né, estabelecer algo para cultuar ou para adorar, né? E que esse processo de entender, né, o que é Deus é um processo que demanda um tempo, né? E que isso tem que ser feito não por imposição, né, mas tem que ser feito pela conquista, pelo amor. Né? Isso é o que Jesus veio fazer, né, conosco. Então, ele tenta
né, tenta não, ele faz um trabalho, né, para tirar de nós a imagem de um Deus punitivo, de um Deus bravo, rigoroso, né, para inserir em nós, né, o pensamento correto de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, né, então de um Deus de caridade. Então, o conhecimento moral, né, ele vai aos poucos se equilibrar com o intelectual à medida que a humanidade compreender essas condições, né? Então, por enquanto, a gente ainda está nesse sobe e desce, né, dessas condições, dessas qualidades, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai conseguir aí fazer com que tudo isso, né, se equilibre. Então, aos poucos, né, a gente vai vendo que, depois nós vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns fatos históricos, nós vamos vendo que, né, a espiritualidade benfazeja e Jesus trabalham nisso a todo momento, né? Como nos foi trazido, né, nas questões anteriores, né, espíritos mais esclarecidos, né, alguns retornam para o mundo espiritual e outros estão voltando para a Terra para ocuparem, né, lugares que eles vão começar a trazer certas transformações, né? Nós já vimos isso acontecer, então a gente precisa entender todo esse mecanismo, né? Então aqui, né, na questão 792, então Kardec pergunta, né, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Ele diz, porque os homens ainda não se encontram, os homens no sentido humanidade, né, não se encontram em condições nem dispostos, né, a obter este bem, né? Então, o que acontece? Nós vemos hoje muito essa, né, condição acontecer, né? Algumas pessoas têm dificuldade da prática da caridade, né? Algumas pessoas têm o coração endurecido, fazem porque não fazem porque não querem mesmo, né? Acham que isso não está certo, porque cada um tem que se virar com os seus problemas, com as suas dificuldades, né? E que se ela vencer, o outro também vai vencer, enfim, né? Ela cria ali um pensamento egoísta e acha que, né, ela nunca vai precisar de ninguém, né? E que, portanto, as outras pessoas ali têm que se virar sozinhas, né? Agora, existem outras que, quando, né, recebem o auxílio, né, das pessoas, eles abusam da bondade da outra pessoa, né? Então, o que você está falando, tanto de um lado quanto do outro, assim, a gente não está preparado em alguns momentos para fazer o bem e muitas vezes nós não estamos preparados para receber o bem, né? Então, para algumas pessoas, o auxílio que chega, né, muitas vezes chega e aí vem numa condição em que a pessoa, ao invés de se apoiar, né, naquela tábua de salvação, ou seja, usar ela ali para se impulsionar, para sair do problema, o que ela faz? Ela se encosta no problema, né, e percebe que existe uma boa vontade das pessoas em ajudá-la, e aí então ela estaciona dentro da sua dificuldade e não quer sair dali porque passou a ser cômodo, né? Eu recebo os benefícios e não me movimento para sair do meu problema, da minha dificuldade, porque agora eu nem sinto mais a dificuldade. Como o apoio está chegando, né? Então eu quase não sinto. Então algumas pessoas, né, num processo em que nós estamos vivendo na sociedade, elas têm essa dificuldade, né? Então, como a espiritualidade está respondendo para Kardec, né, a humanidade ela ainda não se encontra em condições e nem disposta, né, a obter esse bem. Então, aqueles que fazem, né, muitos deles não estão dispostos a fazer, e daqueles que recebem, muitos têm o sentimento de abusar desse auxílio, né, que chega até eles, né? E aqui na questão 792A, então Kardec pergunta: não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões?
E eles respondem, sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo, né? Como nós estávamos falando sobre a questão da moralidade, né? Da questão da intelectualidade, né? Ele fala, é necessário tempo para tudo, né? Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta, né? Então, nós estamos ali, aí ele nos dá aqui as referências, né, da questão 751 e da questão 780, né, que vai explicando por que, né, que o progresso de povos, né, ainda, né, não acontece rapidamente, né? E por que que tem essa diferença entre progresso intelectual e progresso moral. Então, eles vão esclarecendo na questão 751 e na questão 780. Mas para nós entendermos aqui, nós precisamos ver que tudo tem um processo, né? Nada acontece pela mágica, né? Pela condição de que alguma coisa vai simplesmente transformar o ruim para o bom, né? Numa questão de segundos. Não, existe todo um processo, né? Então, essa condição que vai impulsionando a sociedade, né, que vai impulsionando, né, os povos, a civilização, né, a se intelectualizar e a crescer intelectualmente, ele cria algumas necessidades, mas também desperta para algumas necessidades do espírito, não só para a condição da necessidade material, né? Então tudo isso vai evoluindo com o tempo. E nós precisamos entender, né, Jesus e a espiritualidade amiga, né, e o Pai de infinita bondade trabalhando dentro desses processos. Nós precisamos começar a olhar tudo que já aconteceu, né, o que está acontecendo agora, para a gente poder entender esse mecanismo funcionando. Né? Se nós olharmos, né, para quem é 50 a mais, aí já viveu a história, né? Para quem é 30 a menos, já ouviu falar na escola, né? De algumas situações em que foram registradas na história, né? Se nós olharmos aí para, né, muitos anos atrás, aí nós tínhamos uma polarização mundial, né, entre a condição, né, dos Estados Unidos com a condição da União Soviética, né, a chamada Guerra Fria, né, conflitos que vinham ali de muitos e muitos tempos, todas aquelas questões, né, de espiões, enfim, aquela guerra toda de um querer ser melhor que o outro e o poder bélico entre eles, né, a disputa de poder bélico, e de repente a gente viu, né, alçar, né, nas lideranças desses países, né, líderes que sentaram para conversar, né, e em algum momento decidiram diminuir ali esse conflito, né, pelo menos colocar em alguma situação em que as sociedades não se sentissem tão ameaçadas por uma guerra entre eles, né, foram dando oportunidade para outras lideranças mundiais se firmarem, subirem, né, crescerem. Então foram diminuindo as tensões. Então essas duas lideranças deram passos que a humanidade achava que naquele momento até seria impossível, seria difícil. Mas o que? Dois espíritos, né, que com as suas missões alçaram a um ponto onde eles podiam tomar essas decisões. E aí foram trabalhando para amenizar as coisas, né? Se nós olharmos a questão da Alemanha, né, havia uma divisão, né? E aí de repente dois líderes, né, sentam, chegam ao poder, né, sentam, conversam e aí resolvem, né, derrubar o muro, unificar a Alemanha e aí voltar, né, à condição, né, de uma nação unida. Ali haviam se separado, né, famílias, né, entes queridos, enfim, situações. Então, nós vamos vendo que, né, Deus, né, com Jesus e a espiritualidade, eles atuam nesse processo, né? Quando está chegando num ponto em que vai ficando, né, mais complicado,
né, sempre surge ali um espírito com a missão de ali apaziguar as coisas e resolvendo as coisas, né? Se nós olharmos aí o processo, né, como foi é, revelado a nós, né, pelo Chico, o retorno de Emmanuel, né, para se dedicar ali à questão do nosso progresso aqui no Brasil na área educacional, né? Ele então fez o seu retorno à matéria, mas, como está sendo explicado pela espiritualidade para Kardec, a coisa não consegue dar salto, né? Ela não consegue dar salto. Então, Emmanuel, assim, né, vindo para a experiência corpórea, ele não nasceu adulto, né? Ele teve que fazer todo um processo. Então, ele foi lá para a infância, né? Se adequou ao corpo físico, escolheu ali o ambiente, a família, o local, né? E está fazendo o seu processo, né? Então ele teve que passar pela infância, ir para a escola, se dedicar, né? Buscar os conhecimentos intelectuais e se envolver com essa área, né? Ao qual ele diz estar planejando as suas transformações, só que até, né, chegar lá ele precisa, né, criar meios ali dentro do seu processo de crescimento, de se tornar influente nessa área, de se tornar um profissional respeitado, de se tornar um profissional capaz de, né, daqui um pouco, sabe-se lá qual é o seu projeto, mas vamos supor de chegar a um ministério da educação ou talvez a uma presidência da república, mas enfim, ele está se cercando de outros espíritos, porque provavelmente ele não vai concluir, né, todo um processo de transformação na sua encarnação. É muito curto, né, por tudo que já foi feito, né, de degradação da educação. Ela precisa de um processo mais longo, talvez uma encarnação pelo tempo que ele tenha, que eu não sei quanto tempo é, talvez seja ainda incapaz de concluir todo o processo, mas espíritos que vão dar continuidade à sua tarefa estão voltando depois dele, né, para se associar à sua linha de pensamento, né, estabelecer uma continuidade e concluir depois o processo de transformação. Então, isso é a linha do progresso. Então, nós estamos vendo, né, Jesus e os seus enviados trabalharem para isso. Nós temos isso registrado na história, então nós temos isso sendo vivido hoje na história. Nós estamos aí vendo as coisas acontecerem, né? Então é importante que a gente tenha esta compreensão. Por isso, nós sempre falamos, né, da importância de nos vermos como seres espirituais numa experiência corpórea, né? Porque quando nós temos essa consciência, nós vamos ver que as coisas não estão acontecendo aleatoriamente, né? Que as coisas não estão acontecendo aí ao acaso, né? Tudo está muito bem planejado e coordenado e gerenciado por Jesus. Então nós não estamos entregues à própria sorte, né? Nós temos aí espíritos, né, com um grande conhecimento espiritual, num estágio de evolução espiritual muito bem avançado, né, começando a se posicionar para orientar, né, o processo de desenvolvimento da Terra. Então nós temos que ver, né, Jesus trabalhando. Se nós abrirmos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, nós vamos ver que essa condição, né, de algumas pessoas se tornarem derrotistas e acharem que não tem mais solução, que o mundo vai acabar, né, e que o mal vai tomar conta, né, esse pensamento está incorreto, né? Nós temos que ver Jesus com a espiritualidade trabalhando nos mínimos detalhes, sutilmente, mexendo todas as peças do tabuleiro ali como precisam ser mexidas, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. E tudo isso está acontecendo, né? Então vamos ter um pouquinho mais de consciência espiritual e um pouquinho mais de percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Se nós nos fecharmos somente na condição, né, das coisas ruins, nós vamos acabar entrando em desespero e aí os nossos olhos se fecham,
os nossos ouvidos ficam surdos e aí só vivemos no sofrimento e na dor, né? Então, tenhamos esperança, tenhamos fé, que tudo está dentro do seu processo de evolução, né? Então, o progresso ele vai acontecer, né? Não vai haver um ser na Terra que consiga impedir, tá certo? E que também não sejamos nós querendo impedir o nosso próprio progresso, né? Porque depende de nós. Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha trazido um pouquinho daquilo que pude entender sobre os ensinamentos de hoje. E um grande beijo no coração de todos e fiquem com Deus.